Avante roladores, começando o RPG, sempre aqui, sempre juntos, sempre confabulando, sempre reunindo os reinos do ferro. E vamos começar hoje mais uma campanha, uma nova campanha, dessa vez num sistema controverso. Sistema controverso aqui na RPG de Quinta, pois estaremos jogando Reinos de Ferro dentro do D&D 5, minha gente. E com isso agora vamos chamar os jogadores que compareceram, por assim dizer, estão aqui de corpo presente, né? Vamos iniciando chamando ele, o homem que furtou aparatos de tecnologia para estar aqui hoje, Dio. E aí, galera, mais uma vez um prazer estar aqui compactuando com os planos para a dominação do mundo, né? Junto com o pessoal da RPG de Quinta, eu estarei jogando nesse cenário de Reinos de Ferro, que é um cenário que particularmente eu gosto muito. Foi o primeiro cenário que eu joguei com o pessoal aqui do RPG de Quinta, né? Só que no sistema original de Reinos de Ferro, não no D&D. E eu estarei jogando com Zorok Massalos. Ele que é um Ogrum, né, um mago pistoleiro. Ele também que é um espião. Em cada cidade que chega ele tem uma alcunha ou um nome diferente, né? Ele é muito bom na arte de espionagem, de ficar furtivo e também de dar uns tirinhos, porque faz parte, né? É um mago pistoleiro, não é à toa. E é isso, galera. Ele vai se aventurar aí nesses Reinos de Ferro e tentar acumular PO, né? Que é sempre um objetivo em comum nas mesas da gente. E simbora, vamos ver o que o mestre Lucas aí preparou pra gente. Beleza, o próximo aqui, ele que retorna nessa mesa para se redimir dos seus pecados passados, jogando com um boneco que lembra Snyder, como é? O Zack Snyder, Israel. Boa noite, voltei aqui novamente de novo. Infelizmente meu nome em homenagem ao Snyder foi vetado, né? Mas alguém de bom senso fez isso, né? Não, ele retorna em breve. James Gunn demitiu essa pessoa. Mas enfim, eu vou jogar com o nome do meu personagem é Dixon. Será um guerreiro, um cavaleiro da tempestade. E é isso, vamos ver o que a mesa nos revela e com o decorrer da mesa vocês vão descobrir mais sobre o meu personagem. Beleza, dentre os que compareceu hoje aqui para sofrer, pagar seus pecados e jogar um pouquinho do RPGzinho do sucesso, serei eu, Jefferson, eu, jogador recorrente aqui das mesas do RPG de Quinta, e estarei jogando com ele, Aldous Mortimer, uma criatura, um ser não morto, um morto-vivo, cujo qual crê veementemente, com toda a força do seu coração que não mais bate, que é um paladino. Porém, ele inicia essa mesa como um cavaleiro da morte nível 1. E por fim, vamos chamar ele, né? Já dá para ouvir o barulho das correntes, as guilhotinas e do chicote, Carrasco, aquele que vai colocar o mundo contra nós, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Lucas. Continuo aqui na RPG de Quinta enquanto não me substituírem por um mestre capaz. Não me subjugarem. Enquanto eles não conseguirem me derrubar, eu estarei aqui. Exatamente. E bora começar hoje a campanha nova. A gente, como o Dio já falou, a gente vai jogar nos Reinos de Ferro, um cenário relativamente conhecido. A nova versão dele é lançado para utilizar como base as regras da quinta edição, só que ele altera algumas coisas, ele adiciona novas regras e é isso. De apresentação é isso. Algum dos jogadores tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação a ser feita? Onde é que estão minhas armas mágicas que eu tinha colocado na ficha?
Aí, se não tá na ficha, não tem. Uma coisa, como o Jefferson falou, devemos ter mais 2 jogadores. Um talvez apareça no meio da mesa de hoje. Está mijando sangue, cagando água, que é Felipe. E o outro tá pagando 15 anos por abrir um bis lá no Bom Preço. Exato. Tá cumprindo pena no Bom Preço por ser muito afoito. Ou seja, galera, não coma a fruta do setor do assistente. Comprem e comem em casa. Ou, se Não você sejam quiser, pegos. não seja pego. Exato. É o conselho que eu tenho a falar. Bora lá. E caso você precise de um conselho real oficial jurídico, vamos pesquisar sobre o princípio da insignificância penal. Ai, caramba, quando eu já sou. Acho que uma das primeiras coisas que eu falei que já foi sobre isso. Puta que pariu. Bora lá. A terra de Imoren Ocidental é uma terra onde a magia e as máquinas se combinam, e as nações se envolvem em conflitos enraizados em rancores ancestrais, enquanto exploram as inovações de uma revolução industrial em progresso. Comumente conhecido como os Reinos de Ferro, ficam no coração da Imoren Ocidental, com cidades prósperas separadas por ermos sombrios, que são lar de bestas ferozes, tribos selvagens e cultos perigosos. Em meio a todo esse emaranhado, todo esse caldo, onde a magia e a mecânica se encontram, vai começar a nossa campanha em si de Reinos de Ferro. Dio, você está caminhando em meio a uma terra inóspita, em meio a uma terra completamente gelada. Sim. Você já caminha, já tem uns 4 ou 5 dias. Tuas previsões já estão quase no fim. Mesmo que você tenha recebido boas coroas de ouro por essa tarefa, talvez não tenha sido muito sábio você adentrar em meio à tundra gélida de Kador, a região mais ao norte da Imoren Ocidental. Mas, ao menos, se é que é possível dizer, essa foi uma das poucas vezes que você não foi sozinho. Devido à periculosidade da missão em si, você se assegurou de levar consigo alguém que você considera e alguém que você sabe que quando você fraquejar vai estar lá para te ajudar. Contigo está também o Grum de Long, que você conhece há bons tempos, Tagrosh. Uhum. O Tagrosh em si, diferente de ti, que ele tem uma pele que você tem, né, uma pele mais esverdeada. O Tagrosh tem uma pele mais acinzentada. Ele está utilizando pesados casacos de pele, assim como você. E vocês caminham com mochilas pesadas, não tão pesadas quanto eram antes, já que boa parte dos mantimentos de viagem de vocês já foram consumidos. Uhum. Em meio a tudo isso, você fala alguma coisa ou você continua a caminhar? Eu simplesmente falo expressões de alívio, né? Digo, em breve estaremos longe de todo esse frio, tá grosso. É só aguentarmos mais alguns dias e em breve tudo valerá a pena. Não iremos sofrer tanto assim. Um bom local que deveríamos um dia ir para a Ordem. Lá chove bastante e tem muita poluição, mas ao menos meus dedos do pé não ficam congelados, quase quebradiços. Poderemos organizar uma ida para lá. Eu também gostaria de conhecer Lael. Dizem que lá é um bom lugar para arrumar trabalho. Se você quiser tomar um tiro de morteiro, é um bom lugar. Armas fortes para pessoas grandes feito nós. Ele dá um sorriso um tanto quanto cansado e vocês continuam a viagem de vocês.
Vocês sabem que a missão em si deve ser concluída. Aquele que passou a tarefa a vocês pagou boas coroas e isso é algo que deve ser feito. Quando vocês finalmente veem as paliçadas que cercam a pequena vila, a qual o segundo contratante de vocês possui um niche extremamente velho, um andarilho que deve ter as informações corretas. Quando vocês estão a caminhar, vocês veem aquela paliçada e vocês veem que há pequenos focos de fumaça claramente das chaminés. Mesmo os Nis, os elfos do inverno, por assim dizer, mesmo para eles, esse local em Cador é extremamente frio. Vocês olham aquilo ali, acredito que apertam um pouco mais o passo, mesmo que vocês estejam cansados, o destino finalmente se aproxima. Algo que você sabe do vilarejo em si, além do Nis que vocês procuram, é que, diferente da maioria das vilas Nis, eles são abertos a viajantes estrangeiros e não é estranho, não é incomum que alguns dos Nis que aí moram se voluntariem como guias para pessoas que vão ao norte. Entretanto, quando você vai se aproximando, rola um teste de percepção, Dio. Agora. Tava com o WhatsApp aberto. Perception. Acho que a percepção deu certo, viu? Ele percebeu uma moeda aí, ó. Ih, percepção, bicho. Não pode ser intimidação, não. Desta vez, não. 8. Você vai intimidar a moeda, ela entrar na sua carteira. Entre o... Você continua o caminho, nada demais. Entretanto, quando você já está de frente aos portões, você observa. Não há nenhum guarda. Nenhum vigia. Nada. Também não há barulho. Não há nenhum tipo de animal, nem pessoas fazendo barulho. Nem sapiens fazendo barulho. Está estranhamente silencioso. Eu aponto assim, vou para um local mais estratégico para ficar um pouco escondido. Se é que um ogro de 2,40 m pode ficar escondido, né? Eu olho pro Tagrosh, já faço alguns sinais para ele ficar ligado, porque eu acho isso um pouco estranho. E eu suspeito de que não tem nada bom aí pela frente. Tenta entrar com cuidado, entrar com... Olha lá a tropa de elite, fatiou, passou, entendeu? Tagrosh, ele tira do ombro dele um pesado rifle de caça. Ele olha pra você. Ele Cadê só a afirma ele só afirma com a cabeça. E ele espera você fazer o primeiro movimento. Eu abro a porta e vou adentrando. Você observa que a porta, você tenta abrir, a porta daquela pesada paliçada tá fechada. Caramba. Então eu vou... A paliçada, Dil, pra ti, como tu tem 2,40, não é muito alta. Ela tem uns 5 metros e meio de altura. Eu vou tentar levantar ele, tipo, dar a mão assim, tá ligado? Tentar erguer ele, pra ver se ele chega em cima da parte da paliçada, e quando estiver lá em cima ele me puxa. Beleza, faz um teste de atletismo rapidão para mim. Agora. Atletismo também tem 0. Aí. Você dá aquele pezinho, o Tagrosh ele é um pouco mais pesado que você, ele é mais forte fisicamente. Tu faz um esforço, ele consegue pular, sobe e já estende a mão. Ele segura e te levanta. Quando você levanta, você vê aquelas casas típicas da arquitetura Nis, que se assemelham um pouco à arquitetura holandesa no mundo da gente.
Entretanto, o que você observa é o local completamente queimado. Toda a palha úmida desse local, que cobria o topo das casas, foi completamente consumida e agora nada mais é do que simplesmente cinzas. Você observa que há corpos ainda caídos no chão e há sinais claros de batalha. Velho, eu vou com cuidado. Tentar chegar próximo aí desses corpos aí que tiver caído, algum sinal de que talvez numa casa tiver porta fechada, tentar adentrar e olhar casa por casa pra tentar ver se encontrou alguém vivo ou algo de valor, porque quem tá morto não precisa de moedas. Sábio. Alguém vivo ou algo de valor. Né? Calma, Jéssica, você não Porque está na cena. não considero ninguém vivo como algo valioso. Você vai se aproximando. Dio, quando você vê um dos corpos, tu pode fazer para mim ou um teste de percepção, ou um teste de medicina, ou um teste. Tu tem ferramentas em armas de fogo, né? Eu tenho investigação também. Não, investigação é para pesquisar e etc. Tu pode fazer um desses 3 testes, o que você quiser. Agora, se for teste de arma de fogo, você vai rolar com inteligência. Então eu vou fazer teste de arma de fogo. Kit de fabricação de arma de fogo, pode fazer. Ele tá como padrão destreza, tu muda para inteligência e pode rolar. Ou a gente subtrai aqui o valor da diferença da destreza para inteligência. Fica mais fácil. Vou rolar agora. 21. Você olha o corpo e não há sinal de perfuração de flecha, não há sinal de golpes de espada, nem machados. Não há sinal de perfuração de armas de fogo. Não há nem pólvora junto a eles. Parece que algo bateu no corpo deles, algo com a temperatura muito elevada. Ficou a marca de queimadura. E aí, Dio, o que você vai fazer? Eu olho pro Tagrosh, digo, acho que não vai ser prudente ficarmos aqui, meu amigo. Acho que chegou a hora de sairmos. Vamos tentar sair daqui. Quando você olha para um lado assim, vai fazer isso, você vê algo que você não tinha reparado anteriormente. A pegada bem grande. Algo muito pesado, uma pegada que lembra vagamente o pé de um gigante de ferro. Um gigante a vapor. Só que não é o padrão de Cador, dos gigantes de Cador, e também não é dos gigantes de Signar. Eu reconheço esse padrão, Lucas. Não. Então, pra mim é novidade, né? Aham. Até mais um motivo pra sair daí. Quando você vai saindo daí, você escuta o choro de uma criança. Eu olho. Você vê uma na esquina de onde você tá, o barulho de uma criança chorando. É uma criança humana? Boa pergunta. Uma criança chorando. Você Vou só até lá. ouve. Quando você vai até lá, o Tagrosh segura na tua mão. Ele não fala nada. Você vê que ele tá muito assustado com o que aconteceu aí. Ele só balança a cabeça em sinal de negativo. Eu ignoro. Eu solto minha mão da mão dele assim. E sei que o certo a fazer é ir lá. Se tiver algum sobrevivente, eu vou ajudá-lo. Você vai até lá e você vê que o barulho tá vindo de uma casa.
Casa também. Coloco... A porta está entreaberta, as janelas de madeiras estão fechadas. Ela tem um primeiro andar que está com a janela abrindo e fechando por causa da força do vento, que aí é extremamente forte. E o telhado dela está completamente carbonizado. Lucas, eu lá dentro na casa. Vou olhar. Você empurra assim a porta, ela faz um rangido e você vê uma criança a choramingar. Entretanto, não é um humano nem um elfo. É a criança Ogrum. Próximo à criança, você vê a figura de um Ogrum. É bem mais forte do que você, utilizando calças, aquelas calças mais folgadas, típicas de pessoas que vivem em locais bem frios. Casaco de pele, você vê simples, mas daqueles bem pesados também. Você vê que ele caiu tentando proteger talvez a filha dele, tentando levar a mão a um rifle pesado que ele tinha. E novamente, nas costas dele, uma marca de que algo muito quente atravessou o corpo dele. Vou olhar pro corpo, né? Deve estar com os olhos abertos ainda, eu vou fechar os olhos do corpo. Enquanto faço isso, eu, por ser da mesma raça que o meu, eu digo: eu irei completar o seu trabalho, irmão. Não se preocupe. Pego o rifle, coloco nas costas e vou pegar a criança Ogrum. Procurar alguma coisa aí que possa esquentar o corpo dela. Já que Você vê que ela tá com uma manta, aquelas mantas de bebê, e ela está a chorar incessantemente. Eu tento acalentá-la do meu jeito. Meio sem jeito, né? Quando você segura, por alguma razão do destino, ela olha pra você e se acalma. Eu vou acalentar a criança. Vou saindo, Lucas. Beleza. Você sabe que a próxima cidade daí, a cidade que você teve que chegar, teve que partir daí para poder chegar, são deixa eu ver como é que é a tradução, eu sempre esqueci. Eu não traduzi isso. Só um instante. São eu vou traduzir como pináculos espinhentos e depois eu olho o nome da cidade correta. É uma cidade primariamente de Nis, mas também há outras raças ali habitando. Você sabe que agora você vai ter que caminhar bons dias de caminhada até o sul. Então, preparar para voltar. Vamos embora. Você continua seu caminho. Continuo. Quando você dá por si, você leva a mão à testa, balançando um pouco a cabeça, lembrando de algo que aconteceu lá atrás, uns bons anos atrás. Nesse momento você já não mais está naqueles terríveis dias. Você se vê na ótima cidade de 5 dedos. Cidade em meio a Ord. Ord, o local que seu velho companheiro de jornada, Tagrosh, sempre falava que seria um bom local para ir. Um bom local para encontrar trabalho. Dado que 5 dedos, principalmente a cidade de 5 dedos, em meio a Ord, é onde a escória se encontra. Fugitivos de guerra, piratas, aos mais variados tipos de mercenário.
Você observa aquela cidade portuária, você vê lá ao longe o porto fervendo, os prédios completamente altos, feitos daquele metal, aquele metal chumbado, a poluição que traz o progresso que você aspira a cada vez que você respira nessa cidade. Você encontra-se em mais uma cidade de Moria Ocidental, mais uma cidade dos Reinos de Ferro, completamente diferente do norte onde você estava há tanto tempo atrás. Entretanto, algo não mudou. Você continua tendo que dar seu jeito, oferecer seus serviços para manter-se vivos. É diferente do norte, onde o bem mais valioso que você tinha geralmente eram os seus mantimentos. Aqui são as moedas de prata. Você sabe que caso você não pague o seu aluguel semanal, você não vai ser simplesmente escorraçado e tomar uma surra, como aconteceria em outro local civilizado. Eles simplesmente vão atrás de você e vão fazer você um exemplo. Você começa a caminhar em meio àquela multidão de sapiens diversos. Você passa, o cheiro de maresia misturado com o cheiro de poluição impregna todas as suas roupas, toda a sua narina, e você continua andando. Você já está um bom tempo atrasado e você sabe que o seu contratante odeia quando se atrasa. Jefferson, tá aí? Tô aqui. Bora lá. A introdução de Jefferson é mais de boa. Já tô morto mesmo, né? Quase isso. Primeiro personagem. Cara, que cidade foda essa imagem que Lucas escolheu. Sim, a véio. cidade de metal e ao mesmo tempo ela é uma cidade bucaneira de retrotecnologia. Eu acho muito foda. Sim. Tem umas imagens muito legais do Reinos de Ferro. Não tem tantas quanto de fantasia, né? Acho que nenhum outro gênero vai ter, né, no RPG. Mas tem muita coisa muito legal. E o de Jason tem um negócio que eu gosto muito. Você, como muitos outros, é servo do verdadeiro Deus. Você é servo fervoroso de Menoth. Não apenas isso. Menoth! Não apenas isso. Você foi um daqueles escolhidos para ser agraciado com o dom divino. O dom o dom que Menoth escolhe poucos. Você é um dos campeões de Menoth. Se isso ainda não fosse suficiente, você já tem uma certa idade, você já é o capitão de um dos batalhões que servem ao protetorado de Menoth como um todo. Você já tem uma certa idade, aquela barba volumosa, e você olha. Você sabe o porquê você e muitos outros irmãos foram chamados até aí. A precursora, a própria precursora de Menoth chamou vocês. E todos os outros sacerdotes já passaram certa parte da informação para vocês. É a hora devida. É a hora da Santa Cruzada que ela já havia dito que aconteceria. Não contra os vizinhos que sempre importunam o protetorado de Menoth, como o Signa, que insiste em não devolver terras claramente dos Menitas, que eram por gerações dos seus antepassados. Não contra a Signa, contra um grande mal, um mal que não merece habitar essa terra. Alguém que é a própria cria da serpente em si. Você encontra-se com outros capitães, outros humanos
de alta patente. E você é um dos poucos que tem o privilégio de ver a precursora de Menoth quando ela conclama para vocês. Se observa, ela é uma jovem que mantém os seus olhos fechados com bandanas, pois é claro que ela só deve ver aquilo que Menoth passa para ela através dos seus sonhos, através de suas visões. Você observa aquela aura sacra que ela exala e muitos outros abades monges que a carregam usando poderosas correntes para que ela não suba completamente aos céus e deixe essa terra repleta de pecado. Você está aí, dado que você lidera um dos batalhões do protetorado. Ela não fala muitas coisas para vocês. Ela passa pouco menos de meia hora falando, mas o que ela fala é claro. Uma nova cruzada necessária. Vocês e muitos outros devem partir do protetorado. A missão de vocês é além-mar. Vocês não devem se preocupar, pelo menos não por enquanto, com Signar ou os seus outros vizinhos a leste. Vocês têm um bem maior a fazer, não apenas para o protetorado em si, mas para todo o Emórien Ocidental, para todo o mundo. Vocês devem ir para Krix, as Ilhas do Terror, o lar de Toruk, o Pai Dragão, e lá abater a fera em seu próprio território. Você fala algo, ousa falar algo ou não? Ele se dirige aos seus homens, ele passa assim, toca o ombro de um, armadurado, dá mais alguns passos, puxa a fivela do que acoraça o escudo ao braço de outro assim, olha para ele com um olhar paternal. Lembre-se sempre, irmãos e irmãs, da oração de Menoth, que a nossa terra prometida não será dada de graça, não será dada sem luta, não será dada sem força. A voz de Menoth falou, e além-mar, os nossos destinos santificados nos aguardam. Confio em vocês, mais do que confio até em mim. Livres de pecado, rumaremos para purificar e trazer aquela besta ao sua tumba final. E aí ele se põe de joelho, tipo como se ele fosse, tá ligado, aquela posição de rezar pra Meca. Ele pede uma ajuda assim, ele coloca a cabeça no chão, levanta, faz uma oração para Menoth. Coloca a cabeça no chão, faz uma oração para Menoth e por fim coloca a cabeça no chão, beija o chão e ele estende os braços. Quando ele estende os braços, aqueles mesmos irmãos que ele ajudou a se afivelarem e a se firmarem suas armaduras começam a armadurar ele completamente, porque agora que a bênção já foi recebida pela carne, está na hora de sagrar o aço com sangue. Em meio às suas orações, você segura o menofixo, o símbolo de fé, o símbolo que deixa claro para todos aqueles que vocês seguem a verdadeira fé, a fé em Menoth. Quando você é completamente armadurado, você sabe que é o momento. Depois disso, passam-se poucos dias. Você se vê em alto mar. Você sabe que vocês foram abençoados e na medida do possível vocês estão fazendo um mal que não tem como pôr em palavras. Vocês se lançam ao mar bravio e desconhecido. Vocês sabem que assim que vocês desembarcarem na Baía, vocês não terão trégua. A própria Ilha do Terror em si é um perigo. O ar é tóxico, é infestada de aberrações
não mortas, sem falar dos lordes piratas que venderam sua alma imortal para cair como subalternos de Toruk, o pai dragão. Você sabe que Toruk gosta muito de manter quando alguns menitas se lançam ao mar e acabam perdidos, caindo em meio à Ilha do Terror. Você sabe que algumas vezes o próprio pai dragão, o próprio Toruk, tem o prazer de trazê-los de volta à vida em uma forma pecaminosa. Quando você vê isso, você novamente leva a mão à cabeça, e quando você olha para frente, você não está mais em meio à embarcação com seus irmãos e irmãs de arma. Você se vê em meio a uma casa, um pequeno cômodo, quase todo feito de metal, com uma goteira que pinga incessantemente, com paredes extremamente finas, feitas de uma chapa simples de metal, vizinhos barulhentos, som de inúmeras fábricas produzindo incessantemente inúmeras quinquilharias. E quando você olha para frente, você não vê mais aqueles seus irmãos e irmãs. Você vê na sua frente alguém olhando, fitando para você, um olhar completamente vazio. Talvez até um pouco mais vazios do que os seus olhos atualmente. Aquela figura quase como se fosse um boneco ou um homúnculo que olha para vocês com aquele olhar completamente escuro, completamente negro, uma pose numa pose completamente parada, quase como se fosse uma estátua. Você olha para o redor de onde você foi parar, você se lembra que há uns bons anos você tem para si como sua base aquilo que antes para você era um local apenas frequentado pela escória. Você encontra-se em 5 dedos. Você encontra-se no estado de ordem. E você vê aquele elfo. Quer dizer, ele não é um elfo, um desalmado como falam. Elfos que nascem com os olhos completamente negros, não demonstram quase nenhum tipo de emoção e se mexem como marionetes, além de serem completamente silenciosos e mal falarem. Se tudo isso não fosse o suficiente para intimidar e deixar os demais inquietos, por alguma razão que não é de conhecimento comum, eles costumam raspar completamente suas cabeças e fazerem tatuagens intricadas que simbolizam alguma coisa que ainda não foi descoberto pelas demais raças, sempre que eles fazem algum tipo de missão específica ou conseguem passar por algum tipo de provação. Você está de frente para o Dixon, alguém que você já chama de associado há bons meses. Você fala algo mais? Assim, o Aldous, ele tem encarado momentos de penitência e de uma tentativa de expiação dos seus pecados. Ele tenta reduzir o seu orgulho e ele se força a chamar o Dixon de amigo. Sempre que ele vai se dirigir a ele, ele toca o antebraço do Dixon assim levemente e diz: amigo, é chegada a hora. Devemos nos movimentar. E a voz do Aldous, antes que era mais afável, calorosa e mais humana, agora parece
pouco de uma lâmina raspando na pedra seca e mortiça. Faz com que aquele ser se desperte. E ele está tentando abandonar algumas concepções pecaminosas que ele considera que pode ter sido o motivo pelo qual a religião de Menor o abandonou e o entregou as garras ao Pai Dragão. Mas isso ele não perde a fé. Ele tenta racionalizar isso dentro da lógica da religião dele. Ele tenta sempre se dispor mais humildemente. E até as criaturas que antes ele desprezava, tinha um ódio gratuito apontado pelas suas crenças, ele tenta forçosamente até não julgar, já numa tentativa de buscar uma espécie de espiritualidade ou expiação, uma elevação moral a tal ponto que ele sublima até os antagonismos que ele sente que advém da sua criação, por assim dizer. E ele começa a se afivelar novamente e tal. E o mau cheiro, assim, do que ele representa, fica mais evidente com o que tinha no prato ao lado dele, assim, quando ele começa a se levantar. Que eram diversos vermes de cadáveres gigantescos, assim, que povoam essa região onde ele se encontra dos 5 dedos. É fácil até de encontrar esse tipo de iguaria, porque provavelmente deve ser fácil encontrar cadáveres. Se não for fácil, infelizmente, o Aldous se põe em uma necessidade pouco honrosa para o seu estado atual e ele começa a vilipendiar cadáveres das suas posses pós-morte, que é essas iguarias que o alimentam no momento. E aí ele espera a resposta do Nis que está diante dele. É um Nis, né? Não, é um Yosano desalmado. Yosano desalmado, beleza. Eu olho o personagem do Jefferson e digo, amigo, há quanto tempo esperei? Você é uma pessoa que eu irei contar, uma alma corajosa. Eu tenho muito o que aprender com você. Lucas, quais são as direções que os personagens estão... Por que, assim, pra onde eles estão indo? Vocês já estão... Algum objetivo, alguma coisa? Sim. Vocês estão associados atualmente a uma guilda de... Porra, a minha memória tá falhando. Uma guilda de buscadores. Qual foi o termo que a gente usou lá no grupo? Cadê? Exploradores, desculpem pessoal, tô meio mal hoje. Vocês fazem parte de uma guilda de exploradores. Vocês geralmente mantêm-se uma base de vocês, é a cidade de 5 dedos. Vocês costumam manter-se aí entre tarefas. O teu personagem em si se mantém aí porque com a devida descrição e a devido suborno, até um não morto pode se manter em 5 dedos. E você já está há um certo tempo buscando alguma forma, se é que é possível, de retornar ao seu antigo estado. E para isso, essa associação de exploradores é uma ferramenta que você tem para encontrar talvez esse meio. Então, eles pediram pra eu ir pra onde? Você atualmente está em 5 dedos. Tu estás esperando o Zorok, outro associado a essa guilda de exploradores, que já deve voltar. Ele partiu tem uma hora e pouco, até que você se perdeu em seus desvaneios e voltou a ver o desalmado com aquela face de escultura sem emoções olhando pra ti. Beleza. Como é o nome do personagem de Israel? É Dixon. Como? Dixon, né? Eu falo Dixon.
Ele já demorou demais. Não temos tempo a perder. Vamos para a sede dos exploradores. Talvez ele esteja por lá. Vamos. Um pequeno detalhe: desalmados são extremamente raros em meio ao cenário. E todos eles são vistos com certa desconfiança, mesmo em meio a uma cidade onde a corja pode habitar. Logicamente, vocês têm um não morto entre vocês. Discrição é necessária, entendido? Lucas cortou aqui. Descreva o quê? Descrição é necessária, dado que vocês são desalmado e um não Beleza. morto. Beleza? A gente começa a se cobrir, eu já coloco o meu elmo, assim, já começo a colocar uma capa sobre a minha armadura, cobrindo as minhas partes que estão mais... Acho que não fica exposta pela minha armadura, mas eu já fecho o meu elmo e coloco uma máscara que eu tenho. Eu aconselho o Iosano, o Dixon, a fazer o mesmo. Se cubra o máximo possível. Não podemos esperar aqui muito mais tempo. Somos alvos fáceis nesse local. E Capa. como é o nome do cara que a gente tá esperando, Lucas? Tá. Cadê? Zorok. Zorok, né? O personagem de Dio. Exatamente. Zorok. Pronto, eu fico meio impaciente e nisso que ele vai se preparando para sair já impaciente, já tempestivo para se lançar em direção à sede do grupo dos exploradores que ele tá trabalhando agora. Para você que nos ouviu, espero que tenham gostado, tenha dado para se divertir enquanto ouvem ou jogam essa mesa. Deixa eu comentar também no YouTube, né? Se quiser, para engajar na galera e curtir também lá no YouTube e acompanhar na plataforma Spotify o episódio inteiro na íntegra depois, né? Que Lucas editar. Ele tá lá no áudio, melhor formato possível das mesas, na minha opinião, né? E também deixar o recado de outras mesas. Tem outras mesas premium com edição e etc. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau.